túnel que eu falei, eu tô hospedada virando aqui nessa ruinha, tem uma ruinha aqui. Aí, saindo aqui, virando ali, né? À direita do hostel tem esse túnelzinho aqui pra atravessar. Passa carro aqui também. E aí pro lado de lá tem os restaurantes. E com isso eu começo o episódio de hoje, mais um dia em Busan. E como diz meu amigo Thiago, hoje não vai ter busão em Busan. Piadinha muito ruim, mas eu dei muita risada, porque realmente o Busan de Busan é diferente. Aqui em cima passa metrô. E vou caçar alguma coisa pra comer agora, são 7h20, pouco, quase 7h30 da noite. Vou caçar alguma coisa pra comer, vou lá no shopping da Lotte, que tem aqui perto também, porque eu quero trocar de celular. E justo essa semana que eu decidi que eu vou trocar de celular, o dólar disparou. Então, vou lá ver quanto que tá, fazer meus cálculos e ver se realmente eu vou comprar ou não. Que aqui é bem mais barato que o Brasil, tanto aqui quanto no Japão. Mas no Japão eu tinha decidido não comprar. E aqui eu conheci a Sapna, minha amiga indiana aqui no hostel, e ela me mostrou as novas funcionalidades do iPhone 15 e me convenceu a comprar. Entrei numa ruazinha aqui, que era na tangencial que eu não tinha passado, me lembrou muito Osaka. Esse monte de luz aqui, muito bonitinha. Tem alguma coisa reformando ali pra baixo, já me interessei, porque eu sou curiosinha, quero ver o que é. Mas eu vou primeiro lá na Lotte, no shopping da Lotte, pra ver o celular, depois eu volto aqui. E ali na frente tem uma feirinha de comida de rua, aqui também, ó, desse lado. E eu olhei lá de baixo, não era a minha rota, mas eu quis passar aqui pra ver. Ver o que tem. Experimentar algumas comidinhas de rua mais tarde, que eu acho que eles acabaram de abrir. Adorei esse bairro, gente. É tão pertinho de onde eu tava. E era só atravessar o túnel. E eu só fui descobrir ontem, 4 dias depois que eu já tinha chegado aqui. 4 não, 3, né? Hoje é o 4º dia que eu tô aqui. Hoje eu comprei saladinha, tô fazendo minha versão do tteokbokki, porque eu não tô fazendo igual. E olha o que eu achei! O soju de Jeju, foi o que eu mais gostei, ele tem 21% de teor alcoólico. E aí enquanto tá fazendo lá meu tteokbokki à la Flávia, né, porque é diferente do daqui, eu vou comer minha saladinha. Resolvi cozinhar pra testar se o preço ia dar o mesmo, né? Ou parecido, mais barato. Esse aqui é o meu tteokbokki. Eu não achei a pasta vermelha, né? Que usa pequena. Aí eu comprei essa que é pasta de soja junto com um pouquinho da pasta de pimenta. E olha isso aqui, gente, que eu achei pra pôr. Vou colocar aqui nesse bolzinho. Coisa mais fofa. Quem assiste dorama vai me entender o porquê da histeria. Que é muito dorama esse aqui. E aí eu tô fazendo, eu já pus a massinha, eu fiz com cogumelos. Aí tinha uns temperinhos aqui que eu usei, aí coloquei pasta de pimenta, né, com soja. E tô deixando ferver com água, só que acho que eu coloquei água demais, aí tá demorando pra dar uma apurada. Devia ter colocado menos água, mas eu já experimentei o sabor, tá bom. Não tá igual o tteokbokki original, mas tá gostoso. Fravinha aqui, modéstia à parte, sabe cozinhar, né, minha gente? Às vezes dá errado, às vezes dá errado. Mas a maior parte do tempo eu acerto. E minha versão do tteokbokki ficou assim. Não tá bonito não, mas tá gostoso, tá? Confia. E eu esqueci de mostrar o que veio na salada. Uma flor comestível. E aí dá todo um charme, né? Tô até com dó de comer essa salada, tanto tá bonita. Tá meio tremido por causa da luz. Eu não sei por que essas câmeras fazem isso quando a luz tá ligada. Fica tremendo, parecendo TV mal sintonizada. Quem é da minha geração sabe o que é uma TV Esqueci a palavra. Culpa disso daqui, gente. Tomei 2 shotzinhos desse daqui, que é o copinho, né, oficial de tomar.
Eu já tô super alegrinha também, 21%, né? Eu queria o quê? Quando eu fui pra Jeju em 2022, eu parei pra almoçar, tava fazendo acho que é a Oli Trail 10. E eu parei pra almoçar e tomei uma dessas sozinha. Aí eu fui terminar a trilha super mega alegre, né? E esse aqui é o meu tteokbokki, gente, modéstia à parte, ficou muito gostoso. E combinou super com soju. Acertei no molho. E o tteokbokki, na verdade chama toki, né? Esse bolinho de arroz aqui. E aí, nem sei se chama tteokbokki o que eu fiz, né? Mas eu tô chamando de tteokbokki. Que é fazer um molho de pasta de pimenta. Tem várias versões, tem o rosé, tem o apimentado, tem um sem pimenta. E esse daqui, ele tá médio, a picância dele. Depois eu mostro qual foi a pasta de soja com pimenta que eu usei, porque a pasta de pimenta vermelha eu não achei pequena, embalagem pequena, aí não ia compensar pra eu comprar, porque tem que ficar na geladeira depois que abre e eu não ia conseguir levar para o próximo país. E essa aqui é a pasta que eu falei que eu utilizei. A vermelha, que é a que usa pra fazer, eu não achei desse tamanho, que essa aqui é só 100 gramas, né? 170 gramas, na verdade. E aí, por isso que eu comprei essa. Aí ela é uma pasta de soja, a outra também é misturado, né? Pasta de soja com chocaro, que é a pimenta daqui. E vocês não sabem o que eu achei! Esse Oreo aqui é Oreo de Cinnamon Roll. É bolinho de... Oh, meu Deus do céu, esqueci. Cinnamon. O que é em português? Socorro, Deus. Bolinho de canela. E é uma delícia. Quem me viciou foi a Maria Júlia, uma brasileira que eu conheci em Gwangju 2 anos atrás. E eu só encontro esse sabor aqui na Coreia. Aqui no 7-Eleven, que é do lado, não tinha achado, eu tava bem chateada. Já tava pensando que eles tinham descontinuado o sabor, mas eu fui num mercadinho aqui perto e achei! Tô tão feliz. You can see the rice inside. Yeah. Ok. We call the kimbap. The first word can change the different kind of dishes. This is a veggie kimbap. Esse aqui é um prato tradicional de Busan que chama Dueji Kupap. Dueji Kupap. E a gente vai provar agora. Esse é o restaurante que eu comi o prato que eu mostrei. E aí eu não fiquei gravando lá dentro porque não tem muita gente e eu fiquei com vergonha. Mas o prato é muito bom, gente, muito bom. Venham experimentar. Se vocês estiverem aqui em Busan ou qualquer lugar da Coreia, eu vou colocar o nome do prato aqui embaixo. Experimentem porque é muito, muito gostoso. Vou gravar uma ponte super bonita que tem aqui. If I can't see you, I lose my mind. I like to be with you all my time. And I miss you so much, the pain won't stop. It's the only thing I think about, it is a lot. Every cell screams get back home. Every day is so, so long. We got time after this, but Esse aqui vai ser o nosso almocinho de hoje. Olha o tanto de comida para 2 pessoas. Socorro. E aqui ainda tem uma sopa. E ali é outra com arroz. A hora que a gente acabar de comer, o que sobrar a gente vai colocar aqui e fazer uma sopa para terminar. Vim parar no mesmo templo de 2022, onde que eu caí e machuquei meu pé. E não consegui aproveitar Busan. Agora vim visitar de novo. E aqui na entrada são os 12 signos. Acho que é dos signos chineses, né? E aí tem a apresentação das estátuas dos signos. Começando um novo dia aqui em Busan. Meu último dia, na verdade. Amanhã eu já estou indo embora para o próximo país. Estou indo para Cebu, nas Filipinas. E aí eu vim... Ontem choveu o dia inteiro aqui. E aí eu vim visitar o templo com meu amigo.
E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. É bem bonito porque esse templo ele fica... Depois eu vou pôr o nome, eu acho que é Yungungsa. Não sei pronunciar direito, eu vou pôr o nome aqui. E é um templo que fica à beira-mar. Então é lindíssimo. Aqui é a entrada do templo. my picture or video about this, so my mind, I visit this. Yeah. Yeah. Before, I don't know, I'm not sure. I'm still confused. Tô filmando aqui pra mostrar pra vocês exatamente onde a dona Flávia caiu em 2022. Machuquei meu tornozelo e fiquei 3 dias de molho aqui e não consegui aproveitar Busan. E aí, como vocês podem perceber, tem bastante escada. E eu, já tô segurando aqui pra não cair de novo. E hoje não tá chovendo aqui, então tem bastante gente. A Júlia, que é a austríaca que eu conheci no rosto, ela falou que ela veio aqui ontem com chuva e estava lotado. E hoje, como não tá chovendo, só tá nublado, tá bem lotado também. Aqui é a estátua do Buda e tem uma outra estátua de dourada pra cá. E agora tá começando um solzinho aqui, então não dá pra ver, mas essa água ela fica bem azul, assim, meio aquele azul bonito do mar. E aqui a parte principal do templo é aqui. It's beautiful too. Aqui tinha uma estátua dourada do Buda e eu tenho foto, depois eu vou ver se eu consigo pôr aqui, de 2022. Eu não sei se eles mudaram de lugar, o que aconteceu. Aí eu tava mostrando pro Jun, meu amigo. Ele tava achando que eu tava confundindo os templos, mas não, era aqui mesmo. Às vezes eles colocaram em outro lugar, ou não sei, às vezes era uma estátua temporária, não sei. Ele não gosta de ser gravado e eu tô gravando. E ele tá tentando acertar a moeda aqui, ó. Oh, too much. Oh, not that time. Yeah, I can calculate though. I'm at an all-time low. I need you to be here tonight. E eles se intitulam como o templo mais bonito aqui da Coreia. Mas, óbvio que tem outros. Eu já fui num templo em 2022. Quem quiser, tiver curiosidade, pode ir lá ver nos destaques da rede vizinha que tem lá. É um templo numa cidade da região de Sokcho. Pra mim é o templo mais bonito. E o pessoal também escreve os desejos, agradecimentos e orações e seja o que for. Que lindo! Estátua, aí tem uma nova estátua dourada aqui, que eu acho que já tinha, se eu não me esqueci. E aqui também, isso daqui são as lanterninhas feitas de papel de arroz que eles colocam também desejos, agradecimentos. E esse aqui é o pavilhão principal, tá tendo oração lá dentro, muito bonito. E aqui é uma estátua de Buda, ela é bem grande. Ela não é a maior, né, mas ela é bem grande. Aqui é um outro santuáriozinho. Santuário não, aqui é templo. Toda hora eu confundo santuário com templo. Aqui uma outra entrada. E aí tem outra estátua de Buda lá em cima. Aí você sobe e consegue ver o mar daqui de cima e o telhado ali do templo. Quando eu vim em 2022 não tinha essa parte aqui ainda. Se tivesse ensolarado, vocês iam poder ver a cor da água. A água tá bonita, mas não é a mesma coisa quando tá ensolarado. É muito mais bonito, mas dá pra perceber, né, a beleza desse templo. E agora as pessoas colocam as orações, agradecimentos ou qualquer mensagem que elas quiserem, paga, né, pra você comprar isso daqui. É tipo um papel. É um papel dourado. E aí as pessoas escrevem e vão pendurando aqui. Como que a gente lembra de um trauma, né? Eu desci ali a escada agora, segurando no corrimão, assim, com toda a minha força. Porque eu morro de medo, né? De quebrar de novo. Quebrar não quebrei, foi só um entorse. Mas é muito ruim, porque você não consegue aproveitar, né? Não vou gravar lá dentro, mas dá pra vocês ouvirem um pouquinho da oração. E ali é outro pavilhão que tem um Buda dourado deitado.
E meu amigo tá agora fascinado, tá injuriado que ele não acertou nenhuma moedinha aqui. Ele foi buscar mais, trocar mais moeda pra jogar ali. Tô rindo. Parece uma criança. Tem umas pedras super bonitas aqui, mas a gente não achou caminho pra subir. Nem sei se pode subir lá. Aí, pra quem tem curiosidade, esse símbolo é do budismo muito antes de acontecer tudo que aconteceu na Alemanha. Então, aquela pessoa lá, que eu não quero falar aqui pra não prejudicar o vídeo, usou, só que ele trocou, né? É ao contrário. O lado, acho que é pro lado esquerdo, essa parte aqui é pro lado esquerdo. Mas ele que, como fala, surrupiou esse símbolo do budismo e usou lá da forma que quem estudou história sabe do que eu tô falando. It's a date. Olha o tanto de moeda que eles pegou. all. You can go. Oh, almost. Almost. 아, 기울다. Uau! Oh, last one. Oh! Eu vou tentar gravar. Foi aqui. Acho que eu já mostrei no take anterior. Já tô tão cansada que eu não lembro. Foi aqui que eu caí. Não quero cair de novo. Então eu tô filmando, mas não tô nem vendo o que eu tô filmando. Ai, cansei. E tá um calor. Tá 24 graus, mas tá abafado. Então só esse tantinho que a gente andou aqui já foi suficiente pra ficar tudo suado. E esse aqui é o mapinha de onde que a gente tá. E essa é a cor que a água fica quando tá ensolarada. E aqui tem uma regiãozinha de floresta de bambu. Mas acho que a gente não vai subir lá não, só vamos ver daqui mesmo. De novo tomando o café do Vi. Every coffee, every lunch, every dinner, make a video. Vi do BTS. O nome da praia, só pra eu lembrar, Songjong. Meu amigo tá caçoando de mim que eu nunca lembro os nomes. E não lembro mesmo, é muito difícil de pronunciar. Sem ler, principalmente. Aqui na pontinha tem um lugar que é uma área de... Parece um templo, mas não é. É uma área de descanso. Ontem a gente passou aqui e tava uma chuva, mas um vento que tava levando a gente e o guarda-chuva junto. Aí agora tá gostoso. E um monte de gente surfando. But the train. O trenzinho. Eu fiz esse passeio em 2022, mas não vou fazer porque ele custa mais de $20. E aí o pessoal esperando pra fazer. Tem ele e tem o teleférico, né? Que eles chamam aqui de Sky Capsule. Oh, here! Whole white flower, cherry blossom. O Jun tá me contando que aqui é um lugar muito famoso, que aqui tudo são as cerejeiras. E aí aqui na época da florada fica tudo pink aqui. No, no, it's too good to be true. Thinking anything real will come out of someone like you. I'm a fool. I guess the prettiest girls use idiots like me. 힘들어 심장이 꺼졌나 어린 듯이 멈췄어 내 마음 다른 거는 I'm so lost. Thought it was L-O-V-E. Why was I too blind to see? Nossa, que estrada bonita, vocês não têm noção. Imagina isso aqui, com as cerejeirinhas aqui, as florzinhas, tudo rosinha. Nossa, que lugar bonito. I should have known spoiled girls like you just want a toy to break. Aqui é um observatório que eu vim também, vou colocar o nome pra vocês. Eu vim também os 2 anos, tô repetindo os lugares, porque eu não tenho vídeo, né, no YouTube. E eu mostrei, né, umas fotos pro meu amigo, ele quis vir aqui também. E a gente tava aqui perto, que é perto daquela praia Songjong. E é um observatório que ele é todo de vidro, você consegue ver. Tem uma parte de vidro, na verdade. E esse é o passeio de trenzinho,
que ele deve custar uns $20 pra fazer também. Aí ele para ali, né, pra deixar os passageiros e continua aqui. Eles estão construindo uma nova parte, porque quando eu vim aqui era só lá. Agora tem tudo isso daqui, ó. Uau! Spoiled girls like you just want a toy to play. Just want a toy to play. So you can take what you want. Break my heart if you want. Still I got nothing to lose. Lá embaixo. It's a big problem. Good for me. Good for me. It feels too high. Depends I can. the way you fall. I can. Wish. I wish. It's broken. E eles estão aumentando aqui mesmo, ó. Vai ser, acho que pra dar a volta, né? As pessoas entrarem por um caminho só e atravessar e sair por lá, ou o contrário. Esses dias aqui em Busan, eu fiz um amigo coreano lá em Osaka, no último dia que eu tava lá em Osaka. E vocês vão ver nos vídeos anteriores aí que eu fiz alguns passeios com ele lá em Osaka. E aí ele veio aqui pra Busan e me levou pra passear em vários lugares aqui. Foi maravilhoso, é uma pessoa muito gentil, muito gente boa. E aí eu pude conhecer bastante coisa, só que eu gravei menos, né? Como eu tava com ele, a gente tava conversando, acabei que gravei menos conteúdo aqui. Mas a experiência que eu tive foi maravilhosa, uma experiência assim de fazer um amigo viajando sozinha, um amigo homem, que é uma coisa bem... Várias mulheres que viajam sozinhas vão me entender. É difícil você acreditar nas boas intenções de um homem, principalmente quando você está viajando sozinha. Principalmente se você é uma mulher sul-americana, que foi criada no Brasil, que sabe como que os homens agem aí no Brasil, a maioria deles, né? Não vou dizer todos, porque não dá para generalizar, mas boa parcela dos homens brasileiros, eles fazem alguma coisa para obter algum benefício da mulher. E não foi o que aconteceu. No começo eu até achei, eu tava achando, né, que ele tava vindo aqui porque, sei lá, tinha algum interesse, além da amizade. Mas eu me surpreendi positivamente. Eu sei que não são todos os homens aqui também da Coreia que são assim. Então também não vai generalizando, foi uma pessoa só. Um caso só, então a porcentagem é muito pequena para sair acreditando, né? E também bater no martelo que todos são iguais. Então cuidado com generalizações. E aí eu treinei bastante inglês, porque ele fala bastante, até contei para minhas amigas lá do Brasil, a Paulinha, a Carla, a Sheilinha, a Marina e a Bia, são minhas amigas queridas do coração, né? Contei para elas sobre esse passeio, né? E aí falei para elas que ele falava demais, elas deram risada, falando assim, é a primeira vez que eu vejo um asiático que fala muito. Falando demais no bom sentido, não no mau sentido, né? Ele gosta de conversar, na verdade, não é falar demais, ele gosta de conversar. E aí eu pude treinar bastante meu inglês, né? Porque eu consegui me expressar bastante, aprendi novos vocabulários, porque a gente conversou sobre bastante assunto. E foi uma experiência maravilhosa, eu espero que eu tenha conseguido editar esse vídeo para mostrar um pouquinho do que eu vivi esses dias aqui. E eu decidi passar só 9 dias aqui em Busan. Acho que eu já expliquei isso em outro vídeo, mas vou reforçar aqui, porque eu já vim para a Coreia do Sul em 2022 de férias, quando eu ainda trabalhava, então eu tirei 30 dias de férias e vim passar aqui na Coreia do Sul. Foi o primeiro país da Ásia que eu visitei na minha vida. E a passagem de Osaka para Cebu estava muito mais cara do que se eu comprasse uma passagem, Cebu na Filipinas. Tava muito mais cara se eu comprasse a passagem aqui, vindo para Busan e Busan para Cebu. E aí eu uni o útil ao agradável, eu tava com saudade de vir para cá,
comer um pouquinho da comida coreana. E o Jun, meu amigo, ele me levou para comer alguns pratos típicos daqui, me levou no mercadão, no que eu chamo de mercadão, né, que é o Gukche Market. E aí ao longo desse vídeo eu vou colocando o nome para vocês aqui, porque como vocês já sabem, assim como lá no Japão, aqui também eu tenho dificuldade de memorizar os nomes assim para falar de cabeça, então eu vou salvando ao longo do tempo que eu vou vivendo para não esquecer, e depois eu vou atualizando, colocando aqui na legenda. Já são 50 dias aqui na Ásia. Já bateu bastante saudade da família, do dog, do Shoyo, meu cachorro, dos meus sobrinhos, da minha mãe, das minhas irmãs, meu padrasto, meus cunhados. Bastante gente, principalmente minhas amigas queridas que eu citei aqui, tem mais um monte. Se eu ficar citando todos os amigos aqui, eu me lasquei, mas eu citei as principais que estão falando mais comigo esses dias. A Carolina também. Carolina tá vindo pra cá, vai passear na Coreia do Sul também com o marido dela. E eu fecho esses 50 dias com um sentimento de muita gratidão por ter vivenciado experiências gratificantes, que é o que eu me propus a viver nessa viagem. E tá sendo... Eu tô aprendendo muita coisa, tá sendo muito enriquecedor pra eu voltar a acreditar em algumas coisas que eu tinha perdido por conta de vivências que eu tive no passado, principalmente relacionado a relacionamento, a aceitar ajuda sem achar que eu tô em dívida com a pessoa, porque eu tinha muito isso também, da minha personalidade. Receber presente, né, igual essa viagem, esse passeio que eu fiz com o meu amigo, ele me deu vários presentes, no sentido, não presente material, né, mas assim, de me levar no passeio, pagar um almoço, comprar um sorvete, sabe, essas coisas assim que são gentilezas. E eu não recebi isso só do Jun, eu recebi também aqui no hostel, uma noite só, eu conheci a Sati, que é uma japonesa de uma ilha que fica entre a Coreia do Sul e o Japão, chama Tsushima. E aí a gente conversou, ela me contou a história dela, que ela tava fazendo uma viagem curta de 4 dias só, porque o marido dela... eles têm 3 filhos e o marido dela estava sobrecarregando muito ela com tarefas, assim como a maioria das mulheres são sobrecarregadas nesse mundo. E ela decidiu fazer essa viagem sozinha e deixar as crianças com ele para ele ver porque ela me contou que ele fala que é muito fácil criar 3 crianças, que não é tanto trabalho como ela fala. E aí a gente se conectou, conversou rapidinho, aí logo depois ela dormiu, né, porque a gente só conversou à noite, depois que eu cheguei de um passeio. E aí no dia seguinte, ela foi embora antes de mim, ela deixou Eu fico emocionada com essas coisas, eu sei que parece bobo, mas eu fico emocionada. Ela me deixou um snackzinho, até trouxe ele aqui porque eu ainda não comi esse snackzinho aqui. E um bilhetinho falando que ela tinha sido um prazer me conhecer. Me deixou o Instagram dela e falou que quem sabe a gente se encontra nesse mundo aí ainda mais uma vez ou outras vezes. E esses gestos de gentileza que eu recebo das pessoas, teve muitos outros. Alguns eu compartilhei lá na rede vizinha nos stories, outros eu tô compartilhando aqui. Que fez meu coração mais feliz. Fiquei muito feliz por ter vivenciado isso, recebido isso de pessoas que nem me conhecem, nem sabem quem eu sou, se eu sou uma boa ou má pessoa, mas que a gente se conectou e teve essa troca, essa conexão legal, mesmo que por um curtinho espaço de tempo.
E é isso que eu tô buscando nessa viagem, né? Experiências gratificantes e essas interações com pessoas de diferentes culturas, pessoas que pensam totalmente diferente que eu, que vivem totalmente diferente de mim. E tô emocionada, mas tô feliz por ter vivenciado tudo isso até agora. Eu sei que tem muito mais ainda pela frente. Ainda vai ter bastante história aqui. E como eu digo lá na descrição do meu canal, né? O mundo afora para melhorar o mundo adentro. E a gente sempre tem que pensar na nossa evolução e trabalhar para essa evolução, né? Não só pensar. Sempre estar trabalhando em prol dessa evolução. Não que isso não deve ser uma coisa estressante ou muito difícil, mas que a gente tem que... Eu acredito muito nisso, que evoluir como ser humano dia após dia. E essas experiências, de certa forma, ajudam muito. Meu último almoço aqui na Coreia do Sul. E já tô partindo pro próximo país agora às 9h35 da noite. Agora são 3 da tarde, eu vim almoçar. E vou arrumar minhas coisas e umas 5h30 mais ou menos eu vou pro aeroporto. E eu achei que era só essa sopa, que é a sopa de mandu. E vem mais acompanhamentos, mais um monte de coisa. E eu amo mandu, então a minha despedida da Coreia do Sul, pelo menos nesse ano. Olha o tamanho que é. É enorme o mandu. Lasquei minha língua agora. Coisa que tem na maioria dos restaurantes aqui é isso aqui, ó. Fica os chocaru, né, que são os hashi daqui, a colher e o guardanapo. E aí você pega, a maioria dos restaurantes é assim. Isso é uma pimenta. Aí você põe no molhinho que tem aqui e come. Essa tá bem apimentada. Tem umas que não são muito apimentadas. Ops, vou ficar aqui aqui. Eu me arrependi de ter comido aquela pimenta pra mostrar pra vocês. Que a bichinha tá ardendo tudo. Eu gosto de pimenta, mas tem hora que... Gravando aqui uma última vez o bairro. É um bairro com bastante lojinha, bastante restaurante, bastante comida de rua. E eu tô indo numa loja agora comprar um creme pro meu rosto, porque o meu acabou, do Brasil. Eu não gravei muito lá no restaurante porque tá tocando música, né? Como vocês já sabem, estão carecas de saber, eu só posso usar as músicas que eu pago, o Epidemic Sound, por mês. E lá eu tenho o direito de utilizar as músicas que estão disponíveis lá pro YouTube. E é por isso que eu não gravo em lugar que tem música. Aquela sopa que eu tomei, ela chama sopa de mandu. Depois eu vou pôr o nome dela em coreano aqui. E mandu é o gyoza daqui. É muito gostoso. É a minha comida favorita. Eu amo gyoza e o mandu também, porque o mandu não é igualzinho o gyoza, né? Ele tem outro recheio, o tempero é diferente. Só a massinha que é igual, a forma deles fazerem também, né? O formato do bolinho é diferente. E tem vários recheios também, mas o mais tradicional é o de recheio com carne de porco. E eu quase esqueci de comer
porque da última vez que eu vim aqui há 2 anos, foi o meu prato preferido, né? Essa sopa de mandu. Muito gostoso. Ai, quase que eu caio. E aí, eu não tava comendo muito em restaurante aqui, vocês vão perceber nos vídeos, nos anteriores, porque eu já tô no modo mais economia, né? O Japão, como vocês já sabem, eu tava viajando como se fosse férias. Então, eu queria comer tudo que tinha lá. Então eu não economizei no Japão, assim, com comida, né? De comer menos em restaurante. Eu comia todo dia em restaurante. Pouquíssimas vezes eu comi cozinhando ou em combine. Quer dizer, pouquíssimas vezes não, né? Mas eu comi menos em combine do que aqui. Aqui eu comi mais. E as comidas não são tão saudáveis aqui como do Japão, em combine, em conveniência. E só pra dizer isso, que agora eu comecei o modo economia, né? Pra poder conseguir ficar dentro agora do meu orçamento inicial de quando eu planejei essa viagem de $20 por dia. Então no próximo país vocês já vão me ver mais falando disso, vão me ver menos em restaurante, cozinhando mais, ou em hostel ou homestay. E aí depois eu conto mais, porque agora eu vou entrar na loja que eu vim aqui comprar o creme. Isso aqui chama Innisfree. E quem me indicou foi a Julia, a australiana que eu conheci lá no hostel, que ela falou que tava em promoção. E ela gosta de skincare coreana, né? Eu falei, então vou lá, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não conheço marca de skincare. E pra finalizar esse vídeo aqui em Busan, tô partindo agora pro próximo país, então o próximo vídeo já vai ser na Filipinas. Me acompanha aí pra ver.